Irmãos, que alegria poder compartilhar com vocês nesta manhã a palavra de Deus. Eu tenho aprendido a abrir a palavra de Deus sempre com muita expectativa, porque ela fala conosco, meus irmãos. E nesse sentido, já convidando os irmãos a abrirem o coração para aquilo que Deus tem para nós através da sua palavra, eu convido vocês a abrirem no texto de Efésios, capítulo 6, versos 10 a 24. Efésios 6, 10 a 24. E se os irmãos puderem, após a leitura, mantenham o texto aberto para acompanhar conosco os versos que serão tratados de forma separada nessa reflexão. Efésios capítulo 6, 10 a 24. Diz o seguinte o texto bíblico: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Após, irmãos, vários domingos estudando a epístola de Paulo aos Efésios e buscando na palavra de Deus os princípios e ensinamentos para sermos cidadãos dos céus, mas também da cidade, chegamos hoje à última parte desta carta. Após esse tempo, meus irmãos, será que já estaríamos preparados para vivermos neste mundo, especialmente na nossa cidade, mas também, irmãos, na perspectiva dos céus? Esta dupla experiência nos acompanha como crentes em Jesus. Vivemos na cidade, mas ao mesmo tempo, igualmente, somos cidadãos dos céus. Na carta aos Efésios, nós fomos confrontados com grandes verdades, e hoje nos concentraremos no capítulo 6, o último capítulo da carta, a partir do verso 10 que nós lemos. E aqui, o apóstolo Paulo encerra o seu recado aos Efésios, dizendo o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Após tanto conteúdo, tanta orientação, tanta instrução, Paulo vai dizer: quanto ao mais, enfim, finalmente, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ao dizer isto, ele quer que entendamos que somente na força do Senhor e no poder do Senhor nós haveremos de ser capazes, irmãos, de cumprir tudo aquilo que nós aprendemos nessa jornada. Somente na força do Senhor nós seremos capazes de viver como crentes em Cristo e também na cidade. Se nós não entendermos a nossa dependência do Senhor e a necessidade de sermos fortalecidos nele, na força e no poder dele, haveremos de mais cedo ou mais tarde sucumbir diante dos desafios da vida. Fora da força e do poder do Senhor, nós não seremos capazes de cumprir, completar,
vencer a nossa carreira de forma vitoriosa, enquanto caminhamos aqui nessa terra, como servos do reino, mas também da cidade. É como se Paulo estivesse dizendo: queridos, após vocês lerem e aprenderem tantas coisas que eu escrevi, vocês precisam agora se fortalecer no Senhor. Somente o poder do Senhor em vocês poderá ajudá-los a viver como crentes verdadeiros. Vocês não podem confiar na sua própria capacidade, na sua própria força, mas é na força do Senhor e no poder do Senhor que vocês devem confiar sempre. E ele segue no verso 11 dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, pensem comigo, se é apenas na força de Deus que nós venceremos, nós devemos também nos revestir da própria armadura de Deus. É da armadura de Deus que precisamos nos revestir. E o objetivo aqui é que nos armemos para permanecer, como o texto diz, firmes. O que é firme não recua. O que é firme não retrocede. O que é firme é forte, é constante. Diante das lutas e batalhas não desanima. Diante dos desafios da vida e das ciladas do inimigo, permanece de pé. Ele segue no verso 12 dizendo: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A vida não será um mar de rosas para nós. Haverá muitas lutas. Temos inimigos a vencer, temos ventos contrários a atravessar, tempestades a transpor, mas é fundamental, essencial entendermos quem é de fato o nosso inimigo, com quem nós estamos lutando, contra quem é a nossa luta, sob o risco de estarmos lutando contra o inimigo errado, sob o risco de gastarmos a nossa energia na luta e na batalha errada. Não podemos, irmãos, entrar em batalhas que não são nossas. É extremamente perigoso entrar em batalhas para as quais não somos chamados. No segundo livro das Crônicas, capítulo 35, nós encontramos a bela história do rei Josias, aquele rei que assumiu o reinado ainda menino, com 8 anos de idade. Um rei que foi justo, temente a Deus, decidiu seguir o Senhor desde os primeiros anos da sua vida. Fez uma reforma na terra, reformou o templo, instituiu novamente a Páscoa, que há muito tempo não era celebrada. Um rei que andou nos caminhos do Senhor todos os dias da sua vida, mas depois de tantas vitórias, em um momento de fraqueza, ele entrou numa batalha que não era sua. O texto do segundo livro de Crônicas nos conta essa história, e eu peço a atenção dos irmãos, são apenas 4 versos. Depois de tudo isto, havendo Josias, vejam bem, já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. Josias saiu ao encontro dele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou hoje contra ti, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida, disse Neco a Josias, cuida de não te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém, e ele morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Segundo livro dos Crônicas 35, 20 a 24. Meus irmãos, quais batalhas nós estamos lutando? Nas batalhas que são de Deus, Ele peleja por nós. Mas se nós entrarmos em batalhas erradas, estaremos correndo grande risco. Josias, que foi um rei temente a Deus, que andou com o Senhor todos os dias da sua vida, sucumbiu, perdeu a vida, morreu
por conta de uma batalha que não era sua. Temos uma batalha certamente a lutar e a vencer, mas contra quem estamos lutando? O texto nos diz de forma clara: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Meus irmãos, nossa luta é espiritual. Neste mundo estamos sujeitos a intempéries. A terra nos apresenta cardos, abrolhos, que se manifestam, queridos, de diversas formas. Vivemos em um mundo caído e por conta disso estamos sujeitos ao tempo e às estações. Mas em uma camada mais ampla e profunda, as lutas do crente são essencialmente espirituais. Estamos em uma batalha contra as forças espirituais do mal. Paulo, apesar de estar preso, sabia que os seus principais inimigos não eram aqueles que o haviam prendido, não eram aquelas autoridades. Os principais inimigos dos homens e da igreja são principados e potestades do mal, o diabo e seus anjos. Entender isto, meus queridos, nos livrará, nos salvará de entrarmos em batalhas erradas. Precisamos escolher as nossas batalhas e entender quem de fato é nosso inimigo, para que sejamos cirúrgicos durante a guerra e durante o dia mau, que certamente chegará, sobre o qual Paulo vai falar no próximo verso. Vejam bem, verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Se a nossa batalha é espiritual, devemos nos armar com a armadura de Deus. Isso é confortador. Não é a nossa armadura, não é o que nós desejamos, mas é o que Deus tem para nós, porque é na força de Deus e no poder dele que nós teremos condições de vencer. E portanto a orientação de Paulo é essa: que nos armemos com toda a armadura de Deus. E o crente precisa, irmão, ser completamente revestido com essa armadura. Olha, uma ou duas peças não bastam. Precisamos de todo o equipamento que Deus fornece para resistirmos no dia mau. Precisamos de toda a armadura de Deus. O texto me leva a entender também, meus irmãos, que a nossa luta é muito mais uma questão de resistência do que de ataque. Paulo diz: para que possais resistir. Resistir é dizer não. Resistir é parar, ficar firme, não sucumbir, não ceder. Resistir é não recuar. É a mesma palavra grega que Tiago usa quando ele escreve a sua carta, dizendo: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou que também foi usada por Pedro, quando orienta em sua primeira carta: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E olha a orientação de Pedro: resisti-lhe firme na fé. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Portanto, irmãos, no dia mau, no dia da tribulação, da tentação, no dia do sofrimento, da provação, do teste, é preciso resistir. Como Paulo estava preso ali na cadeia, é bem possível que enquanto ele escrevia essa carta, ele estivesse sendo vigiado por um soldado romano. E ao olhar para aquele soldado, ele viu provavelmente a sua vestimenta, a sua armadura, e então ele faz uma espécie de analogia, uma comparação. Ele olha para aquela armadura do soldado com olhos espirituais e toma daquela armadura princípios naturais para que nós possamos ter uma grande lição espiritual para as nossas vidas. Como servos de Cristo, nós também somos soldados. Estamos cercados por um grande número de inimigos, espíritos malignos nas regiões celestes, é o que diz o texto. Então, é preciso, a exemplo de um soldado romano bem aparamentado, vestir, tomar toda a armadura de Deus para resistir quando algum tipo de investida e tentação vier
sobre nós. Desta forma, quando a fumaça da batalha passar, nós, meus irmãos, permaneceremos, estaremos de pé. O objetivo é tomar a armadura de Deus para resistir e não cair diante do inimigo. Ele diz, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. É curioso que a armadura dos soldados romanos os diferenciava dos outros povos. Historiadores dizem que os romanos reconheciam a sua fraqueza, reconheciam a sua fragilidade, e por isso se armavam bem, eles dependiam da sua armadura. Já os povos bárbaros dependiam da sua própria força. E eles entravam em batalha com os romanos e frequentemente, como estavam ali sem trajes defensivos, eles eram derrotados. O exército romano, meus irmãos, era considerado um exército invencível por suas vitórias, porque eles entendiam que eles em si mesmos eram fracos, então eles se armavam, se aparamentavam com uma armadura completa. Portanto, levando em conta a importância da armadura de um soldado romano, a partir do verso 14, Paulo vai então detalhar algumas peças que serão absolutamente necessárias para a vitória dos crentes na batalha espiritual. Ele usa a imagem da armadura para reforçar princípios importantes para a nossa batalha. E quais seriam então essas armas que compõem a armadura de Deus e que nós devemos vestir? Eu peço a atenção dos irmãos para a primeira, o cinto da verdade, no verso 14. Naquela época as pessoas utilizavam túnicas longas e cingir-se significava levantar as vestes e amarrá-las, prendendo-as com o cinto. Quando Paulo diz cingindo-vos com a verdade, ele provavelmente está se referindo a ter a verdade amarrada ao corpo como uma espécie de equipamento fundamental. Por outro lado, aqueles que estão cingidos podem correr e caminhar mais livremente, sem o risco de tropeçar. Quando o povo de Israel estava ali para sair do Egito e preparando-se para o jantar da Páscoa, eles recebem uma orientação. E a orientação de Deus foi a seguinte: olha, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Lombo cingido significava exatamente isso: levantar as vestes e amarrar para que eles pudessem caminhar rápido, sair rápido do Egito. A verdade, meus irmãos, nos dá segurança, faz o nosso caminho mais leve e permite a nossa mobilidade sem atritos ou amarras. Quem está com a verdade é livre. Se estamos com a verdade, estamos tranquilos. Se estamos com a verdade, irmãos, estamos seguros. Podemos até sofrer pela verdade, mas nossa consciência estará limpa e tranquila. O professor Armindo de Oliveira, um dos diretores do Colégio Batista Mineiro, deixou um livro escrito com o seguinte título: Carta Aberta aos Jovens do Século XXI. E nesse livro, ele fala algo muito interessante sobre a verdade. Ele diz o seguinte: na agitação constante e que cresce cada vez mais em busca das melhores escolhas e da verdade, o caminho de vocês será muito mais leve se acertarem nas decisões e seguirem a própria verdade. A verdade, diz o professor Armindo, é nosso ponto comum, porque a verdade não envelhece, é eterna, não muda com usos e costumes, por isso ela é nossa eterna contemporânea. Meus irmãos, que nós tenhamos a arma da verdade atada em nós como um cinto, para nos fazer mais leve, para aliviar o nosso caminho e nos dar mobilidade e agilidade nas batalhas. Mas o apóstolo segue. Em segundo lugar, ele vai falar da couraça da justiça. No verso 14, ele vai dizer: vestindo-vos da couraça da justiça. Se a arma da verdade deve nos circundar como um cinto, a arma da justiça, meus irmãos, deve nos vestir como uma couraça. A couraça era uma armadura feita de metal ou couro que os soldados romanos vestiam sobre o peito para protegê-los dos golpes do inimigo. Nós sabemos que, em um sentido especial, todo crente já é revestido da justiça de Deus pela salvação em Cristo. Mas nós devemos também manifestar durante a nossa vida, durante a nossa caminhada na cidade, a integridade e a retidão, a justiça no dia a dia, no cotidiano.
Jesus disse que são bem-aventurados, irmãos, os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Devemos buscar a justiça em tudo que fizermos, em todas as nossas decisões, nos nossos relacionamentos, atitudes, porque ela é uma arma poderosa contra o inimigo. Irmãos, como é difícil sermos justos, como é difícil equilibrarmos as coisas, tomarmos decisões de acordo com a justiça. Mas a justiça nos protege. William MacDonald, em seu comentário, disse o seguinte: quando um homem é revestido da justiça prática, ele se torna invencível. E vejam bem, ele continua: palavras não servem de defesa contra uma acusação, porém a vida reta e justa serve. Quando a nossa consciência está livre de ofensas contra Deus e os homens, o diabo não tem nenhum alvo para atacar. Davi, o grande rei de Israel, também se revestiu da couraça da justiça. Em Salmos 7, 3-5, ele vai dizer: Senhor meu Deus, se eu fiz o que de mim culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Davi, meus irmãos, faz prova de Deus ao afirmar a sua intenção, a sua atitude intencional de andar na justiça. E vejo, até o nosso Senhor Jesus usava essa couraça o tempo todo. Isaías 59:17 vai dizer: vestiu-se, falando do nosso Senhor Jesus, vestiu-se de justiça como de uma couraça. Que nos vistamos da poderosa arma da justiça, para que o inimigo não encontre espaço ou brechas em nossa vida, meus irmãos, para nos alvejar. Mas eu quero a atenção dos irmãos para seguirmos um pouco mais. A terceira arma, no verso 15, ele vai falar sobre as sandálias do Evangelho. O soldado de Cristo deve também ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Isso sugere, meus queridos, uma prontidão para levar as boas novas da paz e proclamar o Evangelho. Calçar as sandálias do Evangelho é nos movermos. Calçar as sandálias do Evangelho é sairmos da zona de conforto e andar por toda parte, levando o Evangelho onde nós estivermos. Meus irmãos, vejam bem, quando descansamos demasiadamente em nossas casas, estamos em perigo de morte, meus queridos. Nossa segurança está em seguir os pés do Salvador, nas montanhas, levando as boas novas e anunciando a paz, como nos relata Isaías 52:7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. E o apóstolo Paulo, anos depois, reforça essa verdade em Romanos 10:15, quando ele diz, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Portanto, compartilhar a mensagem de Cristo pressupõe movimento, sair do lugar comum, caminhar pelas ruas, cidades, campos, montes, como que desafiando o mundo espiritual pela pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho, irmãos, é o exército de Deus avançando para libertar os cativos. No Apocalipse, nós vemos um cavalo branco que sai vencendo para vencer. E segundo interpretações confiáveis, este cavalo branco é o Evangelho, que não recua, não volta atrás e haverá de vencer sempre. Diz o seguinte o texto, Apocalipse 6:2: vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Calçar as sandálias da pregação, meus queridos irmãos, é participar da missão vitoriosa do progresso do Evangelho no mundo. Aquele que se arma com as sandálias da pregação do Evangelho, caminhará também vencendo e para vencer. Mas olhem, meus irmãos, ainda no verso 16, o escudo da fé é mais uma arma, e o apóstolo vai dizer, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como bons soldados de Cristo, nós precisamos nos armar com o escudo da fé,
para que quando aqueles dardos inflamados do maligno vierem sobre nós, sejam todos eles neutralizados, sem nos fazer qualquer mal. O escudo do soldado romano era revestido de couro, e contam os historiadores que eles molhavam aquele couro, para que quando as flechas com fogo viessem sobre os soldados romanos, e porventura os atingissem, o fogo apagasse, aquelas flechas fossem imediatamente neutralizadas. Meus irmãos, esse é o escudo da fé, e fé aqui significa firme confiança no Senhor e na sua palavra. Quando as tentações surgem, quando as circunstâncias são contrárias, quando as dúvidas nos atacam, quando há ameaças, meus irmãos, a fé olha para cima e diz somente: creio em Deus, creio e confio. É isso que a fé faz conosco. O escudo da fé nos mantém protegidos do medo e da insegurança, fazendo-nos resistir firmes a qualquer tentativa de nos derrubar. Com fé, nós resistiremos aos ataques e permaneceremos de pé com toda a confiança. Mas nós temos ainda mais uma parte da armadura. Vejam, como eu disse, o apóstolo quer que nos armemos de toda a armadura, não é pouca coisa. É toda a armadura. E a próxima parte é o capacete da salvação, no verso 17. Ele vai dizer: tomai também o capacete da salvação. Esse mesmo capacete é citado em Isaías 59, 17. E está ligado, irmãos, à esperança. Consiste na proteção da alma, que em Cristo aguarda com expectativa a salvação. A esperança da salvação protege o crente contra o desânimo e a desistência. Por mais feroz e terrível que seja a luta, o cristão não desiste, pois sabe que no fim a vitória é certa. A certeza do livramento ajuda os crentes a não retrocederem, nem se renderem na batalha. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o apóstolo também em Romanos. Em 1 aos Tessalonicenses 5,8, Paulo reforça a importância dessa arma poderosa, dizendo: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e olha só, tomando como capacete a esperança da salvação. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre, mas, meus irmãos, a esperança do crente não morre nunca, porque ela começa nessa vida e ela transpõe a eternidade. Os que se armam com o capacete da salvação têm uma coroa reservada nos céus. Essa é a nossa esperança, meus irmãos, que não nos permite desanimar. Paulo fala dessa esperança em 2 aos Timóteos 4:8, segunda carta a Timóteo 4:8. Ele diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que nós nos armemos com o capacete da salvação, e que essa esperança bendita nos proteja nos dias difíceis e de tribulação. Mas ainda, a espada do Espírito, verso 17. A última arma de guerra que Paulo cita é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o termo aqui, meus queridos, se refere a uma espada curta e afiada, usada no combate corpo a corpo. É a palavra certa que o Espírito Santo nos dá no momento da necessidade e com eficácia. A ilustração clássica disso é a maneira como o Senhor Jesus usou essa espada na sua tentação no deserto. Quando ele teve aquele encontro com o diabo, e por 3 vezes Jesus cita a palavra de Deus, e não foram, irmãos, versículos lançados de forma desconexa ou descuidada, não, foram textos, versos apropriados, que o Senhor Jesus recebeu do próprio Espírito Santo naquele momento, para vencer as investidas do diabo. Se precisamos nos posicionar contra o inimigo das nossas almas, devemos utilizar a palavra de Deus, a espada do Espírito. E, meus irmãos, esta me parece ser a única arma citada que é claramente de ataque.
O autor aos Hebreus vai nos lembrar que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meus irmãos, que poder da palavra! Precisamos nos armar com esse poder. Precisamos, meus irmãos, usar a palavra com ousadia, na força do Espírito Santo, quando for necessário, na certeza de que aquilo que nós precisamos haverá de vir a nós pela orientação do Espírito para resistirmos no dia mau. Portanto, a palavra é a arma afiada, penetrante, eficaz contra as forças espirituais do mal. Se o dia mau nos sobrevier, se as tentações nos alcançarem, devemos buscar respostas apenas na palavra de Deus. Lutero, o grande reformador, escreveu o seguinte em seu hino Castelo Forte: se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. O diabo, meus irmãos, não resiste à palavra de Deus, que é a nossa arma de ataque por excelência. Mas, irmãos, tendo falado então de toda a armadura de Deus, Paulo vai encerrar acrescentando a importância da oração. Verso 18: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual, diz Paulo, sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. A oração não é mencionada diretamente como uma peça da armadura, porém, irmãos, não é exagero dizer que ela é a atmosfera em que um soldado de Cristo deve viver e respirar. É em espírito de oração que o soldado deve vestir a sua armadura para resistir no dia mau. A oração, meus irmãos, não deve ser esporádica, pontual, mas sim contínua, um hábito, uma constante na vida do soldado de Cristo. Ao falar sobre a oração, Paulo faz aqui uma transição para as suas palavras finais, e a carta termina com esse destaque. Paulo pede também àqueles irmãos que orem por ele, que estava preso. No entanto, devemos aprender com Paulo que não pediu para que ele fosse solto em breve, antes pediu para que lhe fosse concedido no abrir da sua boca a palavra, para com intrepidez declarar o mistério do Evangelho. Essa é a última vez que Paulo menciona o mistério do Evangelho nessa epístola. E lembra que é a razão pela qual ele estava preso. A proclamação do mistério do Evangelho havia levado Paulo à prisão. No entanto, ele não se lamenta, mas continua com o desejo de pregar ainda mais. E por fim, meus queridos irmãos, Paulo vai recomendar Tíquico como irmão amado e fiel ministro do Senhor, como aquele que haveria de entregar sua carta aos demais irmãos de Éfeso, levando também paz e consolo da parte de Deus a eles. Tíquico foi companheiro de Paulo em sua última viagem para Jerusalém. Isso está em Atos 24. Ele foi aquele que entregou a carta de Paulo aos Efésios e teve o seu nome gravado e lembrado nas Escrituras, como um servo que ao lado do apóstolo também cumpriu a sua missão. E eu termino observando mais uma vez, a partir do verso 21, o final da carta, quando Paulo diz: e para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você ama sinceramente a Jesus Cristo?
Se você pode dizer sim, junto comigo, eu te convido a tomar hoje mesmo posse de toda a armadura de Deus. Se você já se revestiu de Jesus, se Cristo já é o seu Senhor e você já está revestido dele, eu te convido hoje mesmo a também se vestir de toda a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Que Deus nos abençoe.